permitiu, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era a cerca de quase 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. E os que apacentaram os porcos fugiram, e anunciava na cidade pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite, meu Senhor, é a Tua palavra, meu Senhor amado. Vem falar conosco, meu Senhor da glória, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Pode os irmãos se assentar um instante. Louvado seja Deus. Desacupe as mãos e louve a Deus com as palmas. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor Jesus, nesta noite nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, um texto ao qual lemos e vemos um grande sofrimento de uma pessoa que estava encarecidamente necessitada de Jesus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para este texto sagrado, nós vemos aqui, aleluia, como o adversário, ele escraviza as pessoas. Louvado seja Deus. A palavra diz aqui, meus irmãos, aleluia, um pouco atrás, que Jesus, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, para a banda de lá. Glória a Deus. Jesus, meus irmãos, ele vai entrar no barco, num pequeno braço de mar, ali com os seus discípulos. Aleluia. A palavra fala que ele entra no barco ali com os seus discípulos, para ir para outra banda de lá. Nós contemplamos, meus irmãos, na palavra de Deus, que Jesus, com os seus discípulos, ali eles começam a enfrentar naquele mar uma grande tempestade, ao ponto, meus irmãos, de quase todo mundo ali ficar desesperado. Vamos passar para outra banda de lá. Glória a Deus. Nós vemos, meus irmãos, que o Senhor, ele passa para a banda de lá. Louvado seja Deus. Ao qual nós vemos ir chegando do outro lado, na província dos Gadarenos, na banda de lá. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos esta passagem, nós contemplamos que o Senhor, ele ouve todas as coisas, ele contempla todas as coisas. Nós vemos, meus irmãos, que quando ele chega, aleluia, Jesus, ele dá com o homem, ao qual tinha uma vida destruída pelo adversário. A Bíblia diz que Satanás, ele destruiu a vida daquele homem. Louvado seja Deus. Um homem, meus irmãos, que vivia aos prantos, um homem ao qual vivia aos gritos, um homem ao qual vivia, meus irmãos, aleluia, escravizado debaixo das garras de Satanás. Glória a Deus. Quando nós olhamos este texto, meus irmãos, nós vemos aqui, aleluia, os dois lados. O lado da alegria, da satisfação, o lado de poder estar na presença de Deus, o lado de poder, meus irmãos, estar contemplando as maravilhas do Senhor, e também o lado de fora,
Glória a Deus. O mundo, meus irmãos, já está aí. Aleluia. Virado um chapéu velho de ponta cabeça. Ninguém entende mais ninguém. Glória a Deus. Mas a palavra diz que o Senhor colocou os seus discípulos, aleluia, dentro daquele barco para ir para o lado de lá. Glória a Deus. Nós começamos a ver, meus irmãos, este texto ao qual nós lemos aqui, aleluia, Jesus, o que o inimigo ele fez por aquele homem, o que Satanás fez por aquele homem, e que também, aleluia, a sociedade fez para aquele homem, e o que o Senhor fez para aquele homem. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que a primeira coisa que o adversário fez na vida daquele homem foi tirar ele de dentro da sua casa, do seio da sua família. Louvado seja Deus. Isso tem acontecido, meus irmãos, em muitos lugares. Isso tem acontecido, meus irmãos, aleluia, para muitas pessoas que não têm o conhecimento do Deus que nós servimos, aleluia, ou também daqueles que têm, meus irmãos, esse conhecimento, que já esteve entre nós e hoje está lá fora. Glória a Deus. Aleluia a Deus. A primeira coisa, meus irmãos, foi tirar ele, aleluia, Jesus, de dentro da sua casa. Nós vemos que a palavra fala que aquele homem, meus irmãos, aleluia, ele foi morar no sepulcro, dentro de um cemitério. Sepulcro, meus irmãos, significa o fim de todas as coisas. Sepulcro, meus irmãos, é caminho de morte. Sepulcro, meus irmãos, é a derradeira ida do ser humano. Louvado seja Deus. Sepulcro é o fim da nossa carne e o começo da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Satanás, ele escravizou tanto a vida daquele homem. Glória a Deus. Que tirou ele de dentro da sua casa para colocar ele, meus irmãos, no sepulcro. Ele é especialista, louvado seja Deus, em deprimir pessoas. Ele é especialista, louvado seja Deus, em colocar as pessoas no isolamento. Ele é especialista em destruir, meus irmãos, como nós bem sabemos. Eu fui uma pessoa que foi possessa por espíritos imundos, louvado seja Deus. Eu era uma pessoa que eu tinha uma depressão, que eu não dormia, meus irmãos, semanas e semanas, louvado seja Deus, até o teu encontro com nosso Senhor e Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa, meus irmãos, aleluia, Jesus, que o adversário fez para aquele homem foi tirar a sua paz. Glória a Deus. Ele não tinha paz. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele andava de dia e de noite pelos montes e pelos sepulcros. Ele não tinha paz, meus irmãos, aleluia. Ele gritava, a Bíblia diz que ele se feria com pedras. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos, meus irmãos, o estado desse homem, nós meditamos, meus irmãos, na palavra do Senhor, o quão grande foi a misericórdia dele por todos nós que estão presentes aqui. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, se convidarmos a pessoa para estarmos numa oração com culto de doutrina, o pouco que exigimos, meus irmãos, tem pessoas que não concordam. Glória a Deus. Mas quando nós olhamos de onde o Senhor nos tirou e onde Ele nos colocou, meus irmãos, aleluia, devemos ser mais gratos ao chamado de Cristo na nossa vida. Devemos ser mais gratos, aleluia, onde Ele nos colocou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquele homem, ele gritava de dia e de noite, ele não tinha paz. Louvado seja Deus. Hoje, meus irmãos, aleluia, depois do culto, quem já jantou, toma um lanche, ou quem não jantou vai jantar ainda, vai fazer a sua oração, vai colocar a cabeça no travesseiro e
vai dormir, meus irmãos, porque o Senhor tem nos dado graça. Aleluia, Jesus. Quando eu cheguei na igreja, Deus é amor, aleluia, eu passava por psiquiatra, glória a Deus. Ali, meus irmãos, eu tomava os diazepam para me ter uma noite de sono. Eu dormia, meus irmãos, aleluia, Jesus, quem sabe 1 hora só na semana. A depressão era tão profunda, louvado seja Deus, que eu escutava o galo cantar meia-noite. Ele cantava às 4 da manhã, louvado seja Deus. E eu tinha que pular da cama, meus irmãos, porque os meus filhos eram tudo pequeno. Eu fui escravo de Satanás, meus irmãos, por muitos anos, louvado seja Deus, de ter o conhecimento da palavra do Senhor e não obedecer, meus irmãos, aleluia. Porque ai de nós que conhecemos a palavra de Deus e não obedecemos. Uma enfermidade que deu, meus irmãos, na minha próstata. Eu não fazia as minhas necessidades, louvado seja Deus. Eu não tenho vergonha de falar, meus irmãos. Quando eu chegava a cuspir, eu escarrava sangue. Eu era uma pessoa, meus irmãos, entupida, louvado seja Deus. Eu sofria tanto que quando eu trabalhava na lavoura, eu entrava dentro da água para refrescar, meus irmãos, da cintura para baixo. De tanta dor, de tanto sofrimento, pele e osso, glória a Deus. E a minha vida, que a vida da minha esposa acabara destruída, glória a Deus. Por isso, o presente que o diabo me deu, de ter saído da igreja para voltar para o mundo, glória a Deus. Nós temos que pensar, meus irmãos, aleluia, de onde o Senhor nos tirou, glória a Deus. Não devemos reclamar, meus irmãos, por poucas coisas que está sobrevindo nas nossas vidas. Muitas das vezes nós somos provados, louvado seja Deus. Muitas vezes, meus irmãos, aleluia, o Senhor nos prova. Não devemos questionar. Se eu não estivesse na igreja, meus irmãos, já fazia muito tempo que eu tinha descido a sepultura. Glória a Deus. Eu me lembro, meus irmãos, que eu voltei para a igreja ali na cidade de Puyuna em 2007, glória a Deus. Não tinha em comunhão a igreja Deus é amor, glória a Deus. Eu indo para a igreja, meus irmãos, eu afirmava na igreja, eu não tinha condição de ir para lá. E nessa época, meus irmãos, a minha vida com a minha esposa era muito terrível demais. Eu tinha que levar uma criança comigo, as minhas meninas pequenas, para me poder sair. E quando eu saía, meus irmãos, chegava da igreja, glória a Deus, aleluia, era somente a misericórdia de Deus. Eu voltei nos caminhos do Senhor, aleluia, mas não teve igreja, não tinha igreja ali em Puyuna, aí em Congonhal, onde eu moro, louvado seja Deus, eu ia para Puyuna, glória a Deus. Mas logo, o Senhor preparou que abrisse a igreja novamente ali. Irmã Rosa de Fátima, ela foi dirigente minha. Ela me ajudou tremendamente ali, louvado seja Deus, quando eu comecei a dar novamente os primeiros passos para Jesus. Aleluia. Eu voltei para a igreja, meus irmãos. O Senhor começou a tirar de enfermidade por enfermidade. Aleluia. Eu voltei para a igreja, meus irmãos. Aleluia. Bendito seja Deus. Ele começou a me libertar, aleluia. Ele começou a me transformar, louvado seja Deus. Eu me lembro que quando eu vi uma mesinha bem pequena, o diácono Jair Teodoro na época, glória a Deus, aleluia, e somente uma irmã lá dentro, eu entrei na porta daquela igreja, louvado seja Deus. Eu perguntei: que igreja que é essa? Eles falaram: é a igreja Deus de amor. Eu falei: hoje, aleluia, eu largo do mundo, hoje eu abandono tudo, eu não quero sofrer mais. Se a minha esposa quiser me acompanhar, ela vem. Se não quiser, eu sigo sozinho. E comecei, meus irmãos, comecei firme com o Senhor, glória a Deus, aleluia. De 2009, meus irmãos, aleluia, minha esposa batizou faz 3 anos, glória a Deus, aleluia. Eu caminhei muitos anos ali, louvado seja Deus só, mas sempre o Senhor me dando força, aleluia, sempre o Senhor fazendo promessas, glória a Jesus. E hoje nós estamos aqui. Esse homem, meus irmãos, ele não tinha paz. Satanás roubou a sua paz. O que a sociedade poderia fazer para ele, meus irmãos,
Foi só tirar ele de dentro da sua casa, amarrar com grilhões e cadeias, aleluia, para que ele não aborrecesse mais ninguém. Nós podemos ver, meus irmãos, uma pessoa de dia e de noite clamando em cima dos montes. Que situação que uma mãe não teria, meus irmãos, no seu coração aflito, vendo o seu filho, aleluia, andando nu, com uma legião inteira em cima das suas costas, se ferindo com pedras. Glória a Deus. Hoje, aleluia, não mudou nada, meus irmãos. Aí fora está do mesmo jeito. Ele não aprisiona de um jeito, mas ele aprisiona a pessoa do outro jeito. Hoje, o que a sociedade pode fazer para esse homem foi somente, meus irmãos, amarrá-lo. Aleluia. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que de um lado de cá, onde o Senhor entra naquele barco, uma festa muito grande tinha, porque quando Jesus, Ele está no controle, meus irmãos, é só alegria. Quem sabe os discípulos ali não entenderam quando Ele disse: olha, vamos passar para a banda de lá, porque aquela cidade fazia parte de um grupo de 10 cidades por nome de Decápolis. Ele chega na banda dos Gadarenos, ele já está de topa com este homem. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos ali, meus irmãos, o que o Senhor fez por ele. Eu quero dizer nesta noite, pode louvar a Deus. Eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, o que nós podemos fazer muito para os irmãos é orar, os irmãos orar uns pelos outros. Mas tem uma pessoa aqui que Ele pode fazer tudo para você e para a sua família. Ele pode te abençoar, Ele pode te libertar, louvado seja Deus. Ele pode te transformar, Jesus. Aleluia. Tanto sofrimento, tanta dor, possesso por espírito imundo. Glória a Deus. O Senhor foi lá atrás dele. Não era de costume, meus irmãos, Jesus passar para o bando de Gadara, mas Ele chegou até lá para dar para aquele homem a verdadeira realidade de viver nessa terra. Porque tem pessoas, como a nossa irmã disse aqui agora há pouco, elas pensam que estão vivendo, meus irmãos, mas é sofrimento. Vida verdadeira é no caminho do Senhor, é na presença de Deus, é dentro da casa do Senhor, é louvando e exaltando o nome de Jesus e obedecendo a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o quanto tempo, meus irmãos, muitos chegaram aqui na presença de Deus, uns já nasceram no berço evangélico, mas eu perdi muito tempo no mundo, e para o mundo eu não quero voltar. Glória a Deus. Eu quero prosseguir na minha simplicidade, louvado seja Deus, aleluia, fazendo as coisas para o Senhor, fazendo aquilo que eu posso, aleluia, e procurando andar, meus irmãos, no caminho da verdade. Porque Jesus, Ele vem nos buscar. Jesus, Ele vem nos levar para descansar com Ele. Resta muito pouco tempo. Glória a Deus. Ele ouviu a voz daquele homem, o gemido daquele homem. Glória a Deus. No versículo, meus irmãos, aleluia, que nós temos aqui o 15, diz que ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. Glória a Deus. Ele foi grato a Cristo, sim, porque a palavra diz, meus irmãos, e ao entrar no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai à tua casa e para os teus, e anuncia com grandes coisas o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Glória a Deus. Aleluia. É esse Jesus, meus irmãos, que está aqui. É Ele que tem cuidado de nós. Quem sabe aqui tem mães, pais. Quem sabe aqui você tem a tua esposa que não está no caminho do Senhor. O teu filho, a tua filha não está. Quem sabe, aleluia, o teu esposo não está ainda na presença do Senhor. Mas não desista, continua.
Continua clamando, continua buscando, continua, meus irmãos, dedicando a sua vida para o Senhor. Continua na casa do Senhor todos os dias, pedindo a sua graça, a sua misericórdia, porque Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo as tuas orações, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, aquela pessoa que tanto me criticou, glória a Deus, da minha esposa, ainda não, quando não era convertida, hoje eu vou lá no lanche que ele tem lá, louvado seja Deus, vai eu e ela, glória a Deus, aleluia. Ele fala verdadeiramente, né? O Senhor, Ele trabalha. Eu falei, varão, Ele trabalha assim, glória a Deus. Não desista. Jesus, Ele está aqui para nos abençoar. Jesus, Ele está aqui para, a Bíblia diz que Ele trabalha a favor daquele que nele espera. Louvado seja Deus. Se for enfermidade, meus irmãos, continue no propósito da oração, continue nas campanhas, Ele vai curar. Glória a Deus. Se for libertação, meus irmãos, da mesma maneira, a Bíblia diz que Ele é o maior interessado em salvar. Se nós desejamos ver a nossa família servindo a Deus, meus irmãos, pode ter certeza que Cristo, Ele tem mais vontade ainda de ver. Não desista, continue buscando a Deus, obedecendo a palavra do Senhor, porque muito em breve, meus irmãos, nós estaremos na glória com o Senhor, descansando para todo sempre ao lado do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, esta é a palavra, meus irmãos, louvado seja Deus. Eu não sou um bom pregador, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Eu agradeço o presbítero Roberto, aleluia, pelo convite, louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos ter uma festividade ali em Congonhal no dia 7, glória a Jesus. E quero convidar os irmãos que têm vontade de conhecer a obra lá, meus irmãos, e tem condição de ir também. Mas sabemos também da distância, os irmãos que sentir no coração, vai lá. A obra lá ela foi dividida, louvado seja Deus, há uns anos atrás. Mas o Senhor tem dado graça, louvado seja o nome do Senhor. E vamos orar sempre a favor da obra do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, amém? Glória a Deus. Eu queria passar para o nosso irmão, aleluia Jesus, irmão Marcos Ramos, louvado seja Deus. O presbítero Marcos Ramos, aleluia Jesus. Ele orou muito a meu favor, meus irmãos. O irmão Marcos orou muito a favor da minha família, glória a Deus.